A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Isaías, né? Um profeta do Senhor, ele falava muito dos dias atuais, né, da época, mas também de muitas profecias. E você que está me assistindo aí, curta esse vídeo, compartilhe, né, com seus contatos, nas suas redes sociais. É muito bom ouvir a palavra do Senhor. Às vezes um ente querido, um amigo, um conhecido está precisando de uma palavra de força e a palavra vem na hora certa que você compartilha, de repente toca no coração. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber sempre a notificação de vídeos novos. E aí no canal tem os vídeos anteriores também com toda a leitura, com a leitura completa, né, desde Gênesis 1. E eu quero também já agradecer desde já o acompanhamento de vocês, né? É muito bom saber que vocês estão me assistindo, que vocês estão acompanhando essa leitura. Saiba que eu continuo orando por vocês todas as noites, vocês estão em minhas orações e fico muito grata a Deus por essa oportunidade. Afinal de contas, eu sou um vaso nas mãos do Senhor e que seja tudo para a honra e glória do nome dele. Hoje a gente vai ler a invasão à Síria, no capítulo 8. Disse-me também o Senhor: toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem. Apressando-se ao despojo, apressurou-se a presa. Então tomei como fiéis testemunhas a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. E fui ter com a profetisa. Ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maher-Salal-Has-Baz. Só uma paradinha aqui, que é interessante, né? Que muito se fala de profetas. E aqui, embora não cite o nome, mas fala de uma profetisa, ou seja, mulher. Porque tem muitos lugares, né? Infelizmente, muitas igrejas, alguns pastores falam sobre a mulher na direção em relação à vida cristã. Fala que mulheres têm que ser submissas aos seus maridos. Realmente, as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos. A palavra de Deus diz isso. Mas não é que seja serva do seu marido, que seja serva do seu esposo. Inclusive hoje a gente estava até comentando sobre isso, né? A mulher, Deus lembra que no começo da Bíblia, Deus disse que iria fazer uma auxiliadora. Esse é o nosso papel, de auxiliar ao esposo, né? Em um momento que ele precisa de ajuda, aliás, todos os momentos que em sua vida nós temos que auxiliá-lo. Isso também não quer dizer que tem que concordar com tudo que ele diz. A gente tem que auxiliar no que é certo, no que é correto. Ou seja, o casamento é uma cumplicidade, né? Vocês têm que estar em comum acordo. Então, é sentar e conversar os dois e entrar em comum acordo para fazer o que é certo, o que é reto, né? Tá em dúvida se realmente essa é a decisão correta, então procure a Deus, converse com Deus e pense o que Jesus faria nessa situação. Daí sim, tome a decisão, mas nada de um tomar a decisão sem consultar o outro, independente seja homem ou seja mulher. E a gente continua no versículo 4. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que corre brandamente, e alegrou-se com Rezim e com os filhos de Remalias,
Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria com toda a sua glória. Subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. E passará a Judá, inundando-o, irá passando por ele e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Ajuntai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos todos os que sois de terras longínquas, cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos e serei feitos em pedaços. Aqui me veio à mente, né, falando aqui das águas que encherão, transbordarão seus rios, né? A gente viu recentemente, desde o final do ano, começando aqui no litoral sul da Bahia, né? Que inclusive eu também fui atingida ali na minha residência, também entrou um pouco de água lá. Fiquei ilhada aqui na cidade que eu estou hoje, de Itaju do Colônia, litoral sul da Bahia. Depois foi para o sudeste, né? Pegando Minas ali, pegando São Paulo, agora está no Rio de Janeiro também. Então são as águas transbordando, né? Muitas mortes, muitos caos. E a gente está vendo, a palavra de Deus está se cumprindo e o povo não está acreditando. O fim dos tempos está chegando, então se prepare, se fortaleça no Senhor, né? Se vista da armadura do Senhor, ou seja, conheça a palavra do Senhor, se prepare, vigiai e orai sempre, pois o fim dos tempos está chegando e a gente tem que estar preparado para quando Jesus vier, a gente poder dar as mãos com Ele e irmos ao reino do Senhor. E a gente continua aqui no versículo 10. Tomai juntamente conselho, e ele será frustrado. Dizei uma palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, com mão forte, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e por laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão, cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos, e esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Estou aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, porventura consultará o povo a seu Deus, a favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles, e passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos. Será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Aqui Deus está mostrando, né? Aqueles que andam no caminho do Senhor terá a vida eterna, terá o seu galardão no final, né? Mas Ele está mostrando também como será a vida de quem não segue aos caminhos do Senhor. Não que Ele fará tal coisa,
mas que sim, ele não fará, ou seja, ele não protegerá aquele que não está em seu caminho, né? Deus é um Deus de amor, é um Deus misericordioso, ele é um Deus de paz, ele não é um Deus de guerra, mas aqueles que tentam contra ele, logicamente ele vai se defender. É a mesma coisa com a gente, né? Nós não somos de briga, nós não somos de discussão, mas se alguém faz mal contra nós, a gente vai se defender. E ele é a mesma coisa, ele vai se defender. Agora, quanto ao dia a dia, né? A palavra de Deus diz que embaixo do sol, abaixo do sol, aliás, o sol é para todos, né? Então, o que acontece? Isso quer dizer o quê? Que tudo pode acontecer para qualquer um, independente de quem seja essa pessoa, seja filho de Deus ou não. A diferença é que quem é filho de Deus tem a proteção do Senhor. Então, terá a proteção do Senhor, terá aquela paz dentro do coração e a certeza de que aquilo é passageiro, a esperança de que um dia isso tudo vai acabar de uma vez por todas e finalmente será só alegria e paz morando ao lado do Senhor. Agora, quem não está nos caminhos do Senhor, esse não tem esperança, esse entra em desespero, ele não sabe o que fazer da vida, ele fica agoniado querendo respostas e não a encontra. Então, essa é a diferença, né? Então, vamos nos manter no caminho do Senhor, se mantenha firme. Jesus te ama e Ele quer você ao lado dele. Ele está com a mão esticada ao teu lado, basta você esticar a sua. Ele não vai te puxar contra a sua vontade. Ele precisa que você dê um passo em direção a Ele, para que ele te aceite, né? Mas ele está de braços abertos o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele está de braços abertos. Venha enquanto é tempo, enquanto ainda se pode achá-lo. E no capítulo 9, o príncipe da paz. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo o manto sujo de sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui está falando de Jesus Cristo, né? A esperança do mundo, né? Que até então aqui Jesus Cristo não tinha nascido ainda. Então aqui Isaías estava profetizando o nascimento do Senhor, do Salvador, de quem purificaria a terra do pecado, né? E a gente continua no versículo 7. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo este povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos caíram, mas com pedras lapidadas tornaremos a edificar. Cortaram-se os sicômoros, mas em cedros as mudaremos. Portanto, o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim e juntará os seus inimigos. Olha só, tá vendo? Por causa da altivez aqui, né? O povo de Efraim,
o povo de Efraim, né, os moradores de Samaria, né, a soberba e altivez. Então ali Deus já estava prometendo ali o, o problema que eles iriam ter com os seus inimigos simplesmente por causa das soberbas dele, né? Os problemas que o orgulho pode nos trazer, né? Versículo 12. Pela frente virão os sírios e por detrás os filisteus, e devorarão a Israel a boca escancarada. Nem com tudo isto cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Olha só, não cessou a ira do Senhor pelas blasfêmias e por tudo, mas mesmo assim a mão do Senhor continua estendida, né? Então isso nos mostra a insistência de Deus para conosco. Não valemos nada, não somos dignos de nada, mas mesmo assim Ele continua com a mão estendida para a nossa direção, né? Ele simplesmente espera que nós andemos, que nós demos o primeiro passo em direção a Ele. E continuemos no versículo 13. Todavia este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou o Senhor dos exércitos. Assim o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, no mesmo dia. O ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruidores. Por isso o Senhor não se regozija nos seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda a boca profere doidices. Nem com tudo isto cessou a sua ira, mas ainda a mão está estendida. E olha aqui, né, inclusive os órfãos e as viúvas, né, que Deus fala muito sobre órfãos e viúvas, que é a nossa obrigação perpétua de cuidar deles, né? Mas aqui mesmo eles mesmo eles, né, são contra Deus, acaba blasfemando contra Deus, né? Acaba se virando, se voltando contra Deus. Mas mesmo assim Deus continua com a mão estendida. Versículo 18. Porque a impiedade destrói como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros, e ela se ateará na emaranhada da floresta, e subirão em espessas nuvens de fumaça. Desculpa, gente, a gente que está na roça é isso mesmo, foi um sapinho aqui no meu pé, eu me assustei. Mas a gente continua. Versículo 19. Por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra se escurecerá e será o povo como combustível para o fogo. Ninguém poupará seu irmão. Se colher à direita, ainda terá fome. Se comer à esquerda, ainda não se fartará. Cada um comerá a carne do seu braço. Manassés, Efraim contra Efraim, Efraim contra Manassés e ambos contra Judá. Contudo, isto não cessou a ira do Senhor, mas ainda está estendida a sua mão. Aqui ele ainda continua no capítulo 10, mas o capítulo 10 ainda é um pouquinho longo, então para não prolongar muito o vídeo, amanhã a gente continua aqui falando ainda sobre sobre a profecia ainda contra Israel, né, que Isaías teve aqui. Mas algo interessante aqui nos esclareceu aqui, né? Dizendo que Deus continua com as mãos estendidas com tudo que a gente faz de errado, né? Nós somos pecadores, continuamos pecando, continuamos errando, nos afastamos de Deus, blasfemamos contra Deus, mas mesmo assim Ele continua com as mãos estendidas, né? Ele faz de tudo para que a gente se volte para Ele, para que a gente se arrependa dos maus caminhos, se arrependa de coração e se volte para Ele. É o que Ele quer, é o que Ele deseja. Ele nos criou a sua imagem e semelhança para viver junto dEle. E Ele quer que isso se realize, que isso volte a acontecer, porque infelizmente o pecado entrou nas nossas vidas e acabou mudando os planos de Deus, né? Mas Ele quer que isso volte a acontecer, mas Ele deu o livre-arbítrio, então isso só vai acontecer para quem quiser realmente, né? Quem realmente tiver vontade de viver ao lado do Senhor. Quem não tiver vontade,
tem a opção de não viver, mas também terá as consequências de viver a vida assim. É como se você tivesse a opção, aliás, como se tivesse, não, você tem a opção, né, de ter uma casa, mas para você ter uma casa, você tem que cuidar dela, você tem que trabalhar, você tem que manter, primeiro você tem que construir essa casa, você tem que estruturar essa casa, você tem que manter essa casa. Se você quiser realmente ter essa casa, você tem que batalhar para manter. Agora, se você não quiser batalhar para manter, se você não quiser ter essa casa, tudo bem. Você não precisa batalhar para manter. Mas aí você vai morar na rua, você não precisa batalhar, mas você vai morar na rua, sem teto, sem nada. E ali você vai estar à mercê do que acontece na rua, né? Assaltos, violências e tudo mais. Essa é a questão. Então, Deus está ali, Ele está te oferecendo a eternidade. Se você quiser, você pode viver ao lado dele eternamente e saiba que será maravilhoso, né? Sem choro, sem sofrimento, sem angústia, sem fome, sem doença. Será maravilha e somente maravilha. Mas para isso você tem que batalhar, você tem que seguir os preceitos dele, que não é difícil. Você tem que se manter firme no caminho do Senhor. Não é difícil em tese, que tem certos momentos que vamos falar a verdade, né? Tem certos momentos que não é fácil não, porque o demônio ele fica tentando de tudo quanto é jeito. Mas você tem que se manter firme no caminho do Senhor. Agora, se você não quiser seguir os caminhos do Senhor, também não tem problema, só que você também não vai para o céu, você não vai ter a vida eterna ao lado dele. A escolha é sua, né? Eu peço a Deus para que você escolha o caminho certo, para que você escolha realmente servir a Deus e um dia possamos nos encontrar lá em cima, tá? Eu peço a Deus, oro a Deus por isso. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, Senhor, por tuas mensagens. Louvado seja, Pai. Ansiamos, Senhor, para que este dia aconteça, Pai, para que a gente realmente se encontre todos juntos, Pai, numa só canção, te adorando, te louvando, sem angústia, sem sofrimento, Pai. Abençoe os teus filhos, Senhor. Nós necessitamos de ti, Pai. Abençoe, nos fortaleça, Senhor. Nos direcione, Pai, de acordo com a tua vontade. Nos capacite para proclamarmos o teu evangelho, Pai. Nos posicione para falarmos de tua palavra, para propagarmos a tua palavra nos quatro cantos do mundo, Senhor, para que todos conheçam a tua palavra, Pai. Peço a ti pelas nossas crianças, Senhor. Abençoe essas crianças, Pai. Dê direção a elas, Senhor. Dê discernimento a elas, Pai. Abençoe que desde pequena elas já possam conhecer o seu caminho, Senhor. Para que elas tenham a oportunidade já no seu crescimento de crescer sob suas asas, sob sua direção, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, pelos meus vizinhos aqui, Pai. Por todos os moradores aqui da cidade de Itaju, Senhor. Mas em especial pelos meus vizinhos aqui de onde estou nesse momento, a Dio, Mário, os outros vizinhos aqui, derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Pessoas maravilhosas aqui, solidárias, de bom coração, Senhor. Manifeste o teu poder na vida de cada um deles, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em sua profissão, toque em sua família. Eu não sei como é a vida de cada um deles, Pai, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor sabe o que cada um deles necessita, Pai. Manifeste o teu poder, Senhor. Cure todo o mal, Pai. Purifique de tudo que não lhe pertence, Senhor. Caia por terra todo mal em nome de Jesus, Pai. Esteja com essa pessoa que está orando comigo, derrama a tua unção sobre ela, manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Que a tua vontade seja feita sobre ela, Pai. Eu peço a ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, manifeste o teu poder na vida de cada um deles, Pai. Abençoe-os com a tua unção, Senhor. Proteja-os de todo o mal, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam direcionando a cada um deles de acordo à Tua vontade, Senhor.
Neste momento, Pai, pedimos principalmente, Senhor, pela Ucrânia, pela Rússia, Pai, que os teus anjos estejam ali, Senhor, que os teus anjos, o teu Espírito Santo esteja no coração de cada um deles envolvido ali, Pai, para que reine a paz, Senhor, para que acabe com esse momento de guerra, Pai, que a guerra só traz infelicidade, só traz sofrimento, Senhor. Manifesta o teu poder ali, Senhor, para que caia por terra todo esse mal, Pai. Sabemos que isso, o demônio ama essas coisas, Pai, pois ali são sangue inocente derramado, Senhor. Então que o teu poder prevaleça, Pai. Proteja todos os inocentes que estão sofrendo ali, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.